Alegrei-me quando me disseram. Muito bom estarmos aqui, né, queridos? Às vezes eu fico preocupado, irmãos. O que as pessoas fazem no domingo, né? No dia do Senhor? Às vezes surge tanta coisa para fazer, né? Mas é dia de estar na casa do Senhor, irmãos. Glória a Deus, porque vocês estão aqui. Eu sei que muitos gostariam de estar, mas não podem estar, por N motivos, né? Mas que bom que você está aqui, e o nosso abraço para todos os irmãos e aquelas pessoas que nos acompanham também pela internet. Atos, capítulo 4. Hoje eu vou apresentar um sermão tipo biográfico, falando de um personagem muito importante na igreja primitiva. E por hora eu quero ler apenas o 36, 4:36. Vamos ler juntos? Um versículozinho só, rapidinho. Cristolândia firme aí, como sempre, né? Vamos lá, juntos? Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. José, levita natural de Chipre, também chamado Barnabé, um apelido. Tem apelido que não presta não, né? Não vou dizer o meu, desde criança. Eu sei que você tem também, né? Carinhosamente que a sua família chamava, né? Até hoje, quando eu chego lá em Vitória, ô Dedeu, olha só que... Ah, Jesus, esquece Dedeu, entendeu? Mas foi um apelido que tinha um significado muito grande, né? Então, Barnabé, apelidado, né, assim, era José, mas foi chamado de Barnabé, porque esse nome significa filho da consolação, filho da exortação, uma pessoa que encorajava outras, uma pessoa, porque a palavra, né, é consolação, assim, muito próxima do Paráclito, exatamente essa palavra, Paráclito, aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Então, eles estavam chamando Barnabé assim, filho da consolação, um homem que encorajava outras pessoas, que consolava outras pessoas. Então, irmãos, vamos tirar as lições importantes da vida deste homem, um homem cheio de fé, um homem cheio de amor, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem envolvido na igreja, um homem que estava junto da igreja, que fazia parte da igreja, e a sua fé verdadeira era demonstrada por aquilo que ele fazia, porque tem fé de gogó, né, irmãos? Que Tiago diz, não resolve nada. Esse tipo de fé aí, até os demônios têm. Olha aqui que Tiago diz, né? Então, fé que é demonstrada, que é vista. Então, este homem tinha atitudes, tinha ações que demonstravam sua fé, sua confiança em Deus.
Então vamos tirar lições deste homem, que eu estou chamando de o encorajador. O encorajador. Aquilo que eu posso ser e você pode ser. Uma mulher encorajadora. Irmãos, como é importante isso na igreja, hein? Aquela irmã ali, vamos dar um apelido a ela, um bom apelido. Encorajadora. Consoladora. Olha só, irmãos. O que caracteriza aquela pessoa? Isso. Olha só que coisa bela, maravilhosa. O que caracteriza você? Se fosse fazer um resumo, o que te caracteriza? Que nome poderíamos dar a você? Tipo, apelido. Vai pensando aí. E vamos então ver alguns atos de Barnabé. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, que um encorajador ou uma mulher encorajadora é sensível às necessidades dos irmãos. Depois do verso 36, o 37, lógico, né? Aí descrevendo assim: vendeu, José, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé fez o que muitos estavam fazendo. Se você olhar depois o contexto, você vai ver que outras pessoas estavam fazendo isso. Aí, a ponto de Lucas descrever assim: não havia necessitado entre eles. Aqueles que tinham condições vendiam casas, propriedades, o que tinham e repartiam. E não havia necessitado entre eles. E Barnabé então fez isso. Ele viu as necessidades dos irmãos. E ele tinha uma propriedade então, e vendeu aquela propriedade, trouxe o dinheiro, e é interessante, depositou aos pés dos apóstolos, para assistir esses irmãos, para a igreja continuar assistindo esses irmãos. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, que ninguém falou isso, os apóstolos não falaram isso, para ele fazer isso. Barnabé, algo voluntário. É ruim, irmãos, quando há líderes, e eu não sou melhor do que nenhum, em nome de Jesus, ficam colocando a faca no pescoço dos outros, irmãos. Parece que, sabe, tem que fazer por obrigação. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, tem que ser algo voluntário. Tem que ser com alegria, como diz a Bíblia, irmãos. Com satisfação, eu estou participando dessa obra. Tem irmãos que acham que quando entrega dízimos e ofertas, parece que... Teve uma ocasião que um casal, para entregar o envelope, né, uma oferta, aí pediu o filho, meninozinho, vai lá, coloca lá. O menino: não quero ir. Vai! Não quero. Vai! Aí o menino foi. Parece a figura de alguns irmãos quando estão contribuindo. Irmãos, que tristeza é essa? Deve ser com alegria. Outro dia não, tem um tempinho já, um irmão falou assim: pastor, eu estou tão alegre, tão feliz, que eu estava desempregado, e olha, eu arrumei um emprego, e é o primeiro dízimo que eu estou entregando. Olha a alegria desse irmão. Falei: glória a Deus. Mas ninguém pediu nada para ele fazer isso, não, irmãos. Foi uma coisa voluntária.
E ele foi lá e entregou. E não tirou selfie não, hein? Toma aqui. Já viu esses vídeos do YouTube? Alguém fazendo alguma coisa e está filmando ali, está filmando, estou dando essa água aqui, tá, filma aí, filma aí. Tinha mídia não, irmãos? Ninguém tinha Facebook, Instagram e essas coisas mais. Ninguém fazia para aparecer não, irmãos. Teve um casal que fez, daqui a pouquinho eu vou falar dele. Né? Que quis fazer igual Barnabé, mas não fez de coração. Então, olha só, irmãos. Ele despertou admiração, claro. Claro que despertou. Porque quando nós fazemos a obra de Deus assim, irmãos, a gente exerce uma boa influência com os outros. E o contrário também é verdade, irmãos. Tem gente que é infiel e às vezes até incentiva os outros a serem infiéis. Não sei o que lá. Eu penso assim, eu ouvi um pregador dizendo, e aí arruma sempre os argumentos aqui e dali, né? Quem apoia esse pensamento mesquinho, infiel, que não confia em Deus. E aí, quando você chega no capítulo 5, eu acabei de dizer de Ananias e Safira, eles viram as pessoas, puxa Barnabé, que coisa legal que você fez, glória a Deus, todo mundo dando glória a Deus. Aí o casal ficou, gente, vamos fazer o mesmo, opa. Aí venderam uma propriedade, e aí trouxeram o dinheiro. Olha o erro, irmãos, o pecado qual foi? Mentir. Eles trouxeram uma parte só, mas qual foi o problema? Poderia ser 1% daquilo ali, ninguém falou nada, mas o problema foi a mentira. Trouxemos tudo, mentira. Eles queriam a mesma glória, vamos dizer assim. Que tristeza, irmãos. Que tristeza quando a pessoa faz isso. E houve necessidade de uma disciplina, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Depois você lê o capítulo todo de Atos 5, pelo menos até o versículo 11, você vai ver. Foram fulminados. Primeiro foi quem? Ananias, por que você fez isso? Ananias, fala a verdade, por que você... mentiu. Fulminado. Aí vem depois, Safira, o que aconteceu? Isso assim. Por que você está mentindo? Estão chegando aí aqueles que sepultaram o seu marido. Fulminada também. Disciplina. Às vezes, né, dentro do momento histórico da igreja, não é? A revelação de Deus, a gente precisa sempre lembrar disso, irmãos. Há momentos. Por que Moisés e Josué, aquele povo era morto? Tem um momento histórico importante. O que Deus está fazendo? A revelação de Deus progressiva. Então houve necessidade daquele tipo de disciplina para a igreja aprender. Imagina se fosse hoje assim, irmãos. Ih, meu Jesus. Irmãos, nós não fazemos a obra de Deus para aparecer. A glória toda é de Deus. Porque é Ele que faz através de nós, irmãos. Nós não somos capazes, a nossa capacidade vem do Senhor. Então toda honra, toda glória precisam ser dadas ao Senhor.
Não saiba a sua mão esquerda o que fez, é isso aí. Mateus 6:3. Não é para ser aplaudido. Não é para ter algumas traduções que falam assim, não faça tocar trombeta. Né? É anunciar, ficar anunciando, tirando selfie. Né? Quando Davi, né, desculpa a referência, né, foi convidado pela Junta de Missões Nacionais para ir lá, né? Então o diretor falou assim, eu sei que nós estamos te convidando porque nós sabemos que você não vai estar lá para tirar fotografia. Nós te conhecemos. Então, irmãos, é para a glória de Deus, irmãos. É para o Senhor ser exaltado. Olhar para as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. É isso que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Então Barnabé foi sensível às necessidades dos outros, por amor. Por amor, irmãos. E quando você abre 1 João capítulo 3, né, nisso, versículo 16 a 18, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade. Amor verdadeiro. Sentir, solidariedade, sentir a necessidade dos outros e fazer o que for possível. Tem muita gente que gostaria de fazer e não pode. Não pode. Amém, irmão. Amém. Não é? Mas, irmãos, quando a gente pode, e nós temos que repartir as bênçãos de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Quando Deus nos dá, e além da nossa necessidade, é para repartir. É para repartir. A gente precisa aprender isso. Segunda coisa que eu destaco aqui de um encorajador, ele traz o rejeitado para perto. Eu vou lá agora a Atos 9, versículos 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo, não preciso dizer, né? Os irmãos sabem bem que foi um perseguidor implacável. Conhece um terrorista? Não conhece não, graças a Deus. Mas às vezes em filmes você vê, não é? Um terrorista dos cristãos. Este homem, irmão, torturava, matava, prendia homens, mulheres, crianças, idosos. Cristão, cristão, acabou. Para ele, fechava o tempo. E ele torturava até a pessoa não aguentar mais, para negar o nome de Jesus. Este homem era implacável, é um sanguinário, irmãos. Todos temiam Saulo. Temiam. E aí, o homem se converte. Aquele
homem perseguidor da igreja. Agora, olha só, olha a posição deste homem. De um lado, eles viam como, ele é um traidor do farisaísmo. Este homem é um renegado. Ele traiu. Então ele começa a ser caçado pelos seus. Caçado. Queriam matá-lo. De um lado. E de outro, quando ele chega aqui, os cristãos, opa, ele sai fora. Será que ele se converteu mesmo? Ou ele está infiltrado aqui para ver, para matar, para fazer, continuar o terrorismo dele? Olha a situação deste homem, irmãos. Agora, eu gosto demais quando Barnabé entra em ação. Ele vendo essa situação, rejeitado aqui, rejeitado ali, escorraçado aqui, duvidado aqui, Barnabé entra em ação. E aí, verso 27, tomando consigo, o levou aos apóstolos. Arriscou a sua vida. Ele foi corajoso, irmãos. Mas ele tinha um discernimento, irmãos. Barnabé tinha um discernimento, queridos. Este era um homem de Deus, era um líder de verdade. Ele tinha discernimento, ele viu, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele viu o quanto este homem, Saulo, tinha se convertido, nascido de novo, e que precisava estar junto dele, estar ao lado dele. Irmãos, como nós precisamos de Barnabés hoje, que se colocam ao lado dos convertidos, para ajudá-los a caminhar, porque eles sofrem pressão. Irmãos, eles estão na igreja, eles começam, e lá fora há uma pressão dos amigos, dos familiares, do mundo, do inimigo, querendo resgatá-lo de estar aqui, de estar no reino da luz. E você sabe, você que foi novo crente, eu sei o que nós passamos, especialmente quando a família não é evangélica. O que nós passamos, quantas críticas, zombarias, por termos tomado uma decisão ao lado de Jesus. Irmãos, esses irmãos precisam estar juntos de nós. Nós precisamos estar junto deles. Nós precisamos abraçar os marginalizados. Colocar-se ao lado dos rejeitados pela sociedade. Os ex da vida, ex-ladrões, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-drogados, moradores de rua, estão aqui. Louvado seja Deus, porque nós amamos esses irmãos. E eu espero que eles sintam isso. O nosso amor por eles. Precisamos abraçar, irmãos. Estar junto, caminhar junto, irmãos. Ajudar aqueles que são humilhados. Está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? Está sofrendo pressão? Dá uma ligadinha, irmãos. Hoje é fácil, telefone, queridos. E aí, meu irmão, como é que está? Olha, não te vi na igreja domingo. Já tem 2 domingos que eu não te vejo. Como é que está? Como é que você está aí? E tal, e tal, e tal. Às vezes a gente nem lembra de nada, irmão. E às vezes conhece a pessoa. Se adoeceu, está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo? Abraçar essas pessoas. Eu sei, irmãos, que a gente tem que ter cuidado, porque tem aqueles aproveitadores, aqueles infiltrados, aqueles fingidos, hipócritas, que usam a igreja
né? De vez em quando um aparece aqui, queridos. E cada história que você chora. Você chora a história dos indivíduos. Né? Teve um dia que, não sei qual, os diáconos estavam aqui, que nós chamamos, contou uma história triste, irmãos, tão triste demais. Filho sem gás, sem comida, sem isso, sem aquilo e tal. E a mãe morreu. Matou até a mãe. Aí chamamos, acho que 2 diáconos. Vocês vão lá, vão na casa dele. Vão ver direitinho a necessidade dele. E aí, ver as crianças, a idade das crianças, para a gente providenciar roupa para as crianças, para fazer isso, para fazer aquilo. Vamos dar toda assistência. Irmão, que história convincente. Vamos fazer isso. E aí saem os 2 diáconos daqui. Pá. Aí quando chegaram ali na estrada do Pré, tinha que atravessar a rua, aí vinha carro. Sabe o que ele fez? Ele passou na frente de um carro correndo e sumiu. Sumiu. Infelizmente, nós encontramos pessoas assim. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não ajudar. Precisamos ajudar, queridos. Terceiro lugar, um encorajador faz a obra de um discipulador. Capítulo 11, verso 25 e 26. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, depois da morte de Estevão, a perseguição ficou violenta, mais violenta ainda em Jerusalém. Mas a igreja não retrocedeu não, irmãos, do contrário, continuou pregando o evangelho, continuou, espalhou os discípulos na chamada dispersão, né? Muitos foram dispersos, e aí os discípulos verdadeiros de Jesus continuaram pregando o evangelho, onde estivessem. E em Antioquia, muitos se converteram. Havia algo maravilhoso acontecendo lá em Antioquia, irmãos. As pessoas se convertendo, os gentios, aqueles que não eram judeus, se convertendo. A obra prosperava de tal maneira que a notícia chegou a Jerusalém. Gente, lá em Antioquia está acontecendo um avivamento, um negócio maravilhoso. Muitas pessoas se convertendo. Jerusalém, vamos dizer, a igreja mãe, né? Então, o que acontece, irmãos? Alguém tem que ser enviado lá para apurar o que está acontecendo em Antioquia. Qual foi o líder escolhido para ir lá? Você já sabe o nome. Barnabé. É você, Barnabé, que vai lá. E aí, quando ele chega, depois os irmãos leem todo o texto, né? O contexto. Barnabé se alegra com o progresso dos irmãos. O que estava acontecendo. Barnabé incentiva os irmãos a continuarem perseverantes. Barnabé ajuda no trabalho. E mais coisas extraordinárias estavam acontecendo. Nessas alturas, Saulo tinha voltado para sua cidade natal. Qual? Saulo de Tarso. E aí, irmãos, o que Barnabé faz? Uma coisa extraordinária. Não, eu vou lá pegar Saulo. Eu vou lá. Foi lá, buscou Saulo, vem aqui trabalhar comigo.
você vai ser bênção aqui. E eles ficam um ano inteiro, irmãos. Barnabé discipulando Saulo. Resultado: os crentes gentios passaram a imitar a Jesus de tal maneira que eles foram apelidados de cristãos. Mas não era um nome pejorativo, é um xingamento. Eles são cristãos, mas reconheceram que eles eram seguidores de Jesus, estavam com Jesus. Será que as pessoas nos conhecem assim, irmãos? Esse aí é cristão mesmo. Essa aí é uma serva de Deus mesmo. O vizinho pode dizer isso de você? Conheço muitos, mas aquele ali, aquela ali. Irmãos, como é legal isso, né? Eu já vi coisas tão feias, bonitas, mas feias também, irmãos. Diz, aquele lá. Sabe o que é isso? Sabe? Na hora de mostrar, tem um jogador aí, não vou falar o nome para ficar chato, que ele é identificado como cristão, mas quando tem que pegar no campo e fora do campo, ele pega. Não estou aqui para julgar, né? Mas, irmãos, ele está sendo visto ali. Qualquer um de nós pode fazer isso numa hora de descontrole emocional, mas os holofotes estão ali, irmãos. Tristeza. Queridos, como é que as pessoas nos veem? O que elas pensam de nós? O que elas pensam da nossa igreja? Isso aí é a ovelha do pastor Tadeu. É da igreja Batista Central de Campo Grande. Como é que as pessoas nos veem, irmãos? Como é importante, queridos, sermos discipulados, santificados, sermos vistos como irmãos de verdade, fiéis, seguidores do caminho, como alguns dizem, pequenos cristos. Cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Irmãos, mas eu quero mais uma vez destacar Barnabé aqui, o investimento que Barnabé faz, irmãos. Ele já tinha ficado ao lado de Paulo, lá em Jerusalém, quando ele foi desprezado, lembra que eu falei aqui? Mas Barnabé vai lá e chama Paulo, vem cá. Você tem uma chamada para os gentios. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida, então vamos lá, vamos caminhar comigo. Eu vou ficar ao seu lado. Eu vou te discipular. E o que eu acho interessante, irmãos, você vai reparar isso na Bíblia, Barnabé e Saulo, Paulo, Barnabé, Paulo, daqui a pouco, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. O que isso quer dizer? Que a liderança passou para Paulo. Irmãos, eu acho tão lindo de Barnabé isso. Ele poderia querer a primazia. Não, ele pega, reconhece, primeiro, um homem de Deus, humilde. Ele reconhece que Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Paulo. Ele pega Paulo e está aqui, você vai na frente.
e não se sentiu diminuído por causa disso, não, irmãos. Como é bom, irmãos, vermos líderes surgindo, pessoas que fazem melhor do que nós. Vai, meu irmão, vai, vamos lá, irmão. Se eu faço isso, isso e isso, vem cá, irmão, você faz isso aqui, outro, irmão, você faz isso aqui, eu fico só com isso, vamos juntos. Irmão, vai empurrando os outros, vai ajudando os outros a trabalharem na obra de Deus, a se envolverem. Eu não quero a primazia, eu não quero aparecer, vamos lá. Isso é tão lindo de Barnabé, irmãos. E a gente vê isso na obra missionária. Eram missionários. E Barnabé diz, não, você não falou, você é o principal, mas jogou Paulo, é você, Paulo. Deus chamou você para os gentios, para evangelizar os gentios, então é você. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Primeiro, a gente precisa se alegrar com o sucesso dos outros. Não é se sentir diminuído, não, irmãos. Não é se sentir melhor, não, irmãos. Não é sentir inveja, não, irmãos. Não é desprezar o trabalho dos outros, não, irmãos. Não é colocar defeitos, não, irmãos. Não é criticar, não, irmãos. É se alegrar. Glória a Deus que você conquistou isso, que Deus te deu, que você está fazendo. Glória a Deus. Ele se alegrou com os crentes de Antioquia, somou forças, incentivou, não quis ser destaque. Às vezes lá no fundo a gente quer ser destaque, quer ser visto, irmãos. É da natureza, às vezes, do ser humano. A gente se alegra no trabalho de Deus, mas, irmãos, como a gente deve se alegrar com o trabalho dos outros também. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, é exatamente esse lançar ao ministério. Quer dizer, como se Barnabé tivesse recuado um pouquinho, fica Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo do Senhor. Fica aí. Você vai liderar, é você que lidera. Irmãos, como é importante ser um discipulador humilde. Irmãos, se queremos ser discipuladores, precisamos fazer como Barnabé, buscar os convertidos, colocar-se ao lado, integrá-lo na igreja, acompanhá-los, orar por eles, caminhar com eles, gastar tempo com eles, treiná-los, investir neles e às vezes insistir. Vai lá, não, vamos lá, é você, vamos. Isso é ser discipulador. Busque alguém, meu irmão, que precisa de incentivo, que precisa de um ombro, que precisa de uma mão, precisa de oração, precisa de uma palavra. Faça alguma coisa por alguém que você conhece que está afastado. Ah, irmãos, como é importante isso. Como é importante isso. Queridos, precisamos evangelizar e discipular as pessoas. Isso vai requerer muito de nós, irmãos. Vai requerer. E nós precisamos fazer a obra de Deus, porque a ordem de Jesus para fazer discípulos é para toda igreja, todos nós. A grande comissão é para alguém. Eu li um livro que falou da grande omissão. Muita gente se omitindo, irmãos. Se omitindo. É triste quando a gente vê
uma igreja que é nem uma rodoviária. Rodoviária, as pessoas chegam e saem. Chegam e saem. Chegam e saem. Ninguém fica na rodoviária. Igreja não é rodoviária, irmãos. Igreja é lar, é família de Deus, é casa do Senhor. Igreja é cura, é restauração. Igreja é comunhão, irmãos. Lugar de raízes. Juntos. Não é um vendaval que vai tirar. Não é uma tempestade. Eu vou continuar firme. Decepção, lutas, dificuldades, nós vamos encontrar sempre, irmãos. Os irmãos não imaginam, só alguns que sabem da antiga aí, quantas coisas eu ouvi quando cheguei aqui, irmãos. A primeira coisa que o irmão Elias ouviu, aquele cabecinha branca lá. Solteiro, não vai ficar. Eu cheguei aqui solteiro, né, irmãos? Um pão, né, minha filha? Magrinho. Irmãos. Chamada de Deus, irmãos. Quando Deus chama, queridos. Não vou falar sobre isso hoje, não. Irmãos, é importante o discipulado. Eu não consigo, faça alguma coisa. Ajude alguém. Incentive alguém. Comece com a sua família, com seus mais achegados. Comece. Possivelmente o próximo batismo, nós vamos batizar um casal de uma menina que veio por recarga e ganhou os pais. Ganhou os pais. Serão batizados daqui a pouco. Irmãos, vamos ganhar pessoas para Cristo. Vamos discipular, vamos ajudar, vamos acompanhar. Barnabé, como esse homem nos ensina, queridos. Mas eu tenho uma quarta lição ainda hoje. Um encorajador acolhe os que falharam, dando-lhes nova oportunidade. Capítulo 15, 36 a 40, rapidinho. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo e Barnabé fizeram a viagem. Na segunda viagem missionária, surge um impasse entre eles, porque João Marcos tinha voltado. Eles tinham levado ele, mas a gente não sabe exatamente a razão. Ele voltou. Ele se apartou do trabalho missionário. E aí, Barnabé, não, vou te levar agora. Vou te dar essa outra oportunidade. Paulo disse, comigo não. Paulo, ele tinha um jeitão, né? Todo característico dele. Esse que abandonou a gente lá, deixou o trabalho, acabou para ele. Comigo não. São minhas palavras, tá, irmãos? Mas a tal desavença não foi pouca coisa, não. Tal desavença. Enquanto Barnabé queria levar
dando uma segunda chance, e era primo dele, né? O jovem João Marcos. Lá em Colossenses 4:10 fala do seu parentesco, Atos 13:13. Então, João Marcos volta para Jerusalém e não acompanhamos no trabalho. Depois você vai ver esses textos aí. Então, Paulo bate o pé, endurece o coração e houve essa desavença. Resultado, Barnabé vai com Marcos, ou João Marcos, e Paulo vai para outro lugar com Silas. Duas equipes de missionários. Que lições aprendemos aqui, irmãos? Deus, pela sua graça maravilhosa, Ele usa pessoas diferentes na obra missionária. Ele usa de diferentes maneiras cada pessoa. Barnabé, amável, flexível, cordato, paciente. Paulo, inflexível, truculento, regime militar. Escreveu no Leu, pau comeu. Deus usou esses dois homens, irmãos. Às vezes nós achamos que as pessoas têm que ser iguais a nós, para serem usadas por Deus. Olha as famílias, irmãos, as pessoas que Deus usou. Olha os apóstolos, tão diferentes, totalmente diferentes. Qualquer hora dessa eu vou pregar sobre a personalidade de cada apóstolo, falar de cada um, como Deus usou essas pessoas de maneira maravilhosa, irmãos. Então, Deus usa as pessoas de maneiras diferentes. Às vezes, o culto tem que ser assim, como eu gosto. A igreja tem que ser assim, como eu gosto. O pastor tem que agir assim, como eu gosto. Não é assim, irmãos. É como Deus gosta. É como Deus quer. Não é a vontade de ninguém, não, queridos. É Deus usando cada pessoa na sua área, no seu ministério. E apesar das nossas fraquezas e dificuldades, apesar do que somos. Segunda coisa, irmãos, as diferenças entre nós não pode atravancar o trabalho do Senhor, irmãos. Somos diferentes? Somos. Então, faça isso aqui, você faça isso aqui. A gente respeita isso. O ardor missionário era do coração dos dois. Não está sendo possível caminhar juntos? Vai para lá, eu vou para cá. Lembra de Abraão e Jó? Ló, né? Está havendo briga entre os pastores. Abraão, aquele coração paizão, né? Meu filho, escolhe para onde você quer. Se quiser ir para lá, eu vou para cá. Se quiser ir para cá, eu vou para lá. Mas não haja briga entre nós. Tem que ter harmonia. Casal, irmãos, a diferença de um casal, queridos. Família, filhos diferentes. Igreja, somos diferentes, irmãos. Paulo, quando estava ensinando a igreja de Corinto, ele mostra que eles eram crentes carnais, irmãos, crentes carnais. Sabe o que é isso, irmãos? Crianças, bebês, não cresceram, não tinham maturidade nenhuma. Irmãos, quando você lê as duas cartas, você, assim, uma tacada só, né? Você vai ver o cuidado de Paulo. Meu filho, não é por aí, é por aqui. Olha, vamos aqui, vamos ali, vamos resolver isso, vamos corrigir isso aqui, vamos. Para não perder a igreja, para não perder os irmãos.
Nós precisamos, irmãos, ter paciência com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, juniores. Olha só. Calma, irmão. Na sua casa você tem que ter com os seus filhos. Há coisas que se negocia, não é por aí, é por aqui. Você dá a linha na pipa, mas a pipa está aqui, está no seu controle. Depois puxa um pouquinho, puxa um pouquinho, está ali. É assim, irmão. Dentro de casa tem que ser assim, para não perder os filhos. Tem que, de uma certa forma, tem que ter rigor naquilo que precisa ter rigor. Tem coisas que não são negociáveis, mas tem coisas que você pode ter um jogo de cintura. E às vezes tem crentes que não tem, irmãos. A terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quem estava certo? Aí você para pensar, Barnabé ou Paulo? Poxa, Paulo, né? Barnabé. É interessante que mais tarde, Paulo muda de ideia. Olha, irmãos, como a gente aprende com o apóstolo Paulo, com seu coração ardendo pela obra missionária, aquele pregador ferrenho, aquele homem de Deus que enfrentava qualquer coisa, que arriscava a vida, que estava pronto a sofrer pelo nome de Jesus. Este homem agora reconhece, caramba, não agi certo. Agora minhas palavras, tá? Não agi certo. Fui muito rude. Podia ter dado uma oportunidade a ele. Quando você lê Filemão 23, 24, Paulo chama João Marcos, sabe de quê? Cooperador. Colossenses 4:10, ele recomenda João Marcos à igreja de Colossos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, ele roga a Timóteo que levasse João Marcos para Roma. Sabe por quê? Ele diz, ele é muito útil para o meu ministério. Olha só, irmãos. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. João Marcos falhou. Mas teve outra oportunidade. E ele se recuperou, irmãos. Foi bênção. Quem foi mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos? Quem foi? Foi um apóstolo? Não. Foi João Marcos. E foi o primeiro a ser escrito. João Marcos. Irmãos, quem quer ser encorajador, encorajadora, acolhe os que falharam. Não abandonam os feridos, os caídos, os que vacilaram. É diferente aquela pessoa que não quer, tá? Você está insistindo, você está insistindo, você está insistindo, e a pessoa não quer. Tá? Então, é diferente. Aí vem a disciplina cirúrgica da igreja, né? Tem a disciplina formativa, púlpito, corretiva, vai lá, mas tem a disciplina cirúrgica. Está com problema, não quer, não tem mais jeito, então tem que ser amputado. Aí disciplina cirúrgica. É o desligamento da igreja. Porque não quer. Ela se excluiu, irmãos. Não é a igreja que está excluindo. Ela se excluiu. Ela não quer mais. Então, respeite a vontade da pessoa. Então, não é ficar perdendo tempo com quem não quer. Tá, irmãos? Então, você tem que usar seu tempo com mordomia e abençoar as pessoas. Queridos, que coisa maravilhosa acontece com João Marcos.
depois de desertor, não sabemos o motivo, repito, mas teve outra oportunidade, se reergueu e foi bênção pura no reino de Deus. Então a gente aprende aqui com Paulo, para sermos mais humildes, mesmo que tenhamos opiniões diferentes, temperamentos diferentes, mas ser humilde para reconhecer quando a gente falha. João Marcos, aprendemos também com ele, lógico, o menino vacilou, mas era jovem ainda, precisava de uma nova oportunidade, ele deu, não é? E ele pegou firme a segunda oportunidade, reconheceu que vacilou, mas não, agora eu vou firme. E com Barnabé, né, irmãos, que precisamos ter paciência com a juventude, que ainda não, muitos que ainda não alcançaram a maturidade, não é só adolescente e jovem, não, muitos adultos que não têm maturidade cristã, né, precisamos ter paciência. Então, assim, uma breve biografia deste homem de Deus, chamado Barnabé, filho da consolação, o encorajador. Então, ele investiu toda a sua vida, bens, vida, talentos, dons, tempo. Ele foi sensível às necessidades dos irmãos. Ele trouxe o rejeitado para perto dele, para ser discipulado, né? Fez a obra de um discipulador, acompanhando, treinando, e acolheu aquele que tinha falhado, dando mais uma oportunidade. Que Deus nos ajude, irmãos, para que ele encontre aqui Barnabés, pessoas que com suas atitudes, suas decisões, suas ações, estão ajudando vidas, incentivando vidas, salvando vidas, para a glória de Deus. Amém?